A epístola está tomada a carta do apóstolo São Pedro. Caríssimos, conservai-vos todos em união na oração e sede compassivos, amigos dos irmãos, misericordiosos, afáveis e humildes. Não pagueis mal com mal, nem a injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois é para isso que fostes chamados, a fim de terdes a bênção e herança. Na verdade, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal, e que os seus lábios não profiram falsidades. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz até alcançá-la, porque o Senhor tem olhos sobre os justos e está atento às suas orações. Volta, porém, o rosto contra os que fazem o mal. Quem é que vos pode prejudicar se fordes zelosos do bem? Mais ainda, se sofredes pela justiça, mais felizes sois. Não temais, portanto, as ameaças dos maus, nem vos perturbeis. Por vossa parte, bendizei ao Cristo, Senhor nosso, com vossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queridos fiéis, antes de fazer um comentário sobre o dia de hoje, quinto domingo, depois de Pentecostes, só lembrar que nós temos o acampamento de inverno dos meninos. Aqui estou vendo alguns futuros soldados para demonstrar a fortaleza dos cearenses, espero vê-los lá. E, bom, também temos o Retiro das Mulheres, dia 10, 11 e 12 de julho, o Retiro das Mulheres, e 13, 14, 15 e 16, o acampamento dos meninos. Não somente os meninos estão todos convidados, senão também os jovens, né, que não vão participar dos jogos, mas sempre é uma ajuda, né, para aqueles que já têm seus 18, 19, 20 anos, que não tenham nenhum compromisso nessa época e possam vir para ajudar na organização. Também, depois da Santa Missa, vamos fazer a bênção de objetos que quiserem, né? Água, imagens, né? Alguns pediram. Também vamos fazer a bênção de uma gestante. Bem, no domingo de hoje, a Santa Igreja nos apresenta o Evangelho que demonstra qual deve ser o nosso agir e respeito aos irmãos que nos causam mal. Qual deve ser a nossa ação diante daqueles que não nos caem muito bem, ou aquelas pessoas que não são amigas, aquelas pessoas que não fazem bem. Existe uma ordem da caridade? Sim, existe uma ordem da caridade sobrenatural, aquela caridade que obriga o amor ao próximo por amor a Deus. Lembrem-se sempre desta distinção. Quando nós aplicamos a virtude da caridade sobrenatural ao meu próximo, é pelo único e principal motivo porque eu vejo nesse próximo ao mesmo Deus. Lembre-se, quando nosso Senhor fala para aqueles que não entrarão na glória, porque o viram com fome, não deram de comer, o viram com sede, não deram de beber, o viram nu e não o vestiram. E aqueles falam, quando vimos assim, que nosso Senhor fala que cada vez que algum discípulo seu era rejeitado, quando passava fome, sede, frio, era a ele mesmo que não atendiam. Ou quando nosso Senhor converte ao grande São Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegue? Ele estava perseguindo aos discípulos de nosso Senhor. Então lembre-se, existe uma ordenação da caridade e o primeiro princípio é que o nosso amor ao próximo tem um motivo principal que é o amor a Deus. Amor ao próximo, como a ti mesmo, por amor a Deus. Agora, qual é a ordem hierárquica? Como diz o mesmo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Lembre-se, a salvação ela é individual. Um piloto de avião pode ter 4 passageiros ou 500. Ele vai tentar salvar todos, porque ele está tentando salvar sua própria vida, que está a mais de 30 mil pés de altura. A mesma coisa, o mesmo princípio para cada um de nós. A nossa salvação é a nossa prioridade. A salvação ela é individual. Mas é claro
que Deus pode utilizar desse meu bom desejo da salvação para comunicar aos demais. Por exemplo, o pai de família procurando a sua própria santificação e salvação, é claro que ele vai guiar de maneira santa, é claro que ele vai guiar os seus seres queridos, os mais próximos, para essa santidade e salvação. E depois do amor a si mesmo, o verdadeiro amor a si mesmo, que não difere do desejo da salvação. Nós vemos um verdadeiro amor a nós mesmos quando nós procuramos a nossa própria salvação e um verdadeiro ódio a nós mesmos quando nos entregamos ao pecado. Então, depois disso, nós temos uma ordenação da caridade. Para os homens, para as pessoas casadas, a primeira pessoa que deve ter o amor mais abnegado é o próprio cônjuge. É o primeiro objeto de amor sobrenatural. Por cima dos pais, por cima dos filhos, o cônjuge é o principal alvo da caridade sobrenatural quando estamos falando dos próximos. Depois vem os filhos, depois vem os pais e os demais parentes. Agora, como diz, né, São Pedro, na epístola de hoje, que nós devemos procurar a paz sempre. É verdade que nós vamos procurar a paz, mas nem sempre vamos encontrá-la. Por quê? Porque Deus permite essas coisas, permite algumas adversidades para provar a nossa paciência e principalmente se temos amor à verdade. Agora, um princípio fundamental que nosso Senhor exemplifica nesse caso de que uma pessoa vem fazer uma oferta e lembra-se que uma pessoa tem algo contra ela. Simplesmente nosso Senhor está falando aqui do pedido de desculpas, pedir perdão e perdoar. Lembre-se que o perdão não tem necessidade de ser um perdão sensível. A gente não precisa se derramar em lágrimas para pedir desculpas ou para perdoar. Basta com um ato da nossa vontade de perdoar aquele que nos prejudicou, aquele que nos ofendeu. E lembre-se que o perdão que nós concedemos aos demais estabelece o limite para o nosso próprio perdão. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se a nossa medida é curta para com aqueles que nos devem, que de fato nos devem, porque causaram algum dano, causaram algum mal, se nossa medida é curta, essa é a medida que Deus utilizará conosco. Então, amplifiquem essa medida para que o nosso perdão também seja amplificado. E como nós fazemos isso? Configurando o nosso coração com o coração de nosso Senhor, que, pendurado do alto da cruz, pediu perdão por aqueles perversos que o crucificaram. Que ele mesmo disse, se a vossa justiça não for maior do que os escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E nós podemos pegar essa frase com que começa o evangelho da missa de hoje e aplicar ao nosso dia a dia. Vamos tirar ali escribas e fariseus e vamos colocar os mundanos. Se a nossa justiça não abundar a justiça dos mundanos, não entraremos no reino dos céus. Porque se nós também participamos daqueles juízos temerários, se nós participamos daquela fofoca de um amigo de trabalho, se nós não compadecemos dos demais, como chama o apóstolo São Paulo, a São Pedro na epístola de hoje, a compaixão, se nós não entendemos que aquele que tem defeitos, quem sabe tenha defeitos muito menores que o meu, e não trazer aquilo ao nosso dia a dia, a nossa justiça será menor que a justiça dos mundanos. Agora, o perdão, por mais que ele tenha que ser racional e ele pode ser sensível, não quer dizer que o cristão pode se deixar fazer de bobo. Exemplo, se eu recebo uma visita na minha casa e aquela visita rouba dinheiro da minha carteira, eu posso perdoá-la. Chamo de novo. Tira dinheiro da minha carteira de novo. Eu posso perdoá-la, mas já na terceira vez a minha carteira vai ficar escondida. Ah, padre, ele não está perdoando. Sim, claro que eu perdoo. Eu reconheço aquela miséria e que Deus tenha misericórdia daquele miserável. Mas
eu tampouco posso ser bobo. Eu posso tomar aquela medida prudencial, mas isso não afeta ao meu perdão. E quando essas coisas, e geralmente são problemas familiares, quando essas coisas afetam a nossa consciência, lembre-se sempre que um machucado, uma ferida, né, na alma, que alguém ou um parente possa ter causado, um pai, uma mãe, um marido, um irmão, lá no passado, que aquilo possa ferir a gente. Lembre-se que essa dor, que também é uma dor sensível, o que nós sentimos no sentido da alma, essa dor sensível não quer dizer que estamos pecando. Assim como uma pessoa que recebe uma ferida no corpo, sente a dor, mas só vai pecar se ela agir pecaminosamente a partir daquela dor. Por exemplo, eu corto a minha mão e profiro uma blasfêmia, eu estou pecando? Sim, mas o pecado não está na dor, está na blasfêmia que eu disse. Da mesma maneira, quando nós temos uma ferida na alma, quando alguém nos causou um grande dano, nos causou um grande problema, nós podemos perdoar de todo o coração, mas não está ao nosso alcance fechar e cicatrizar aquela ferida. Aquela ferida pode continuar doendo, a gente pode continuar sofrendo por aquilo que nos causaram, mas se nós perdoamos de coração, nós devemos também padecer aquela dor com resignação cristã, até que Deus, né, se sirva da sua misericórdia e retire aquela dor das nossas almas. Onde vai haver pecado quando alguém realmente recai no rancor? Quando paga o mal com o mal. Como diz a missa de hoje, não pagar o mal com o mal. Isso não é caridade sobrenatural. Isso não é nem mesmo cumprir o mínimo, o básico da lei, que era amar até mesmo os nossos inimigos. Só que, claro, um inimigo não é uma pessoa que eu vou convidar para o jantar na minha casa. Mas é uma pessoa que se eu passar por ela e ela me cumprimentar e eu não cumprimentar, saibam, isso é pecado, é falta contra a caridade. Isso não é perdoar de coração. Entendam, saibam que a virtude da prudência ela vai dar uma regra até mesmo para os atos da caridade. Por isso nós devemos, né, pedir a Deus nosso Senhor tanto mais sabedoria, tanto mais a virtude do conselho, o dom do conselho, melhor dito, que aperfeiçoa a prudência sobrenatural. E devemos aplicar isso ao nosso dia a dia. Aquela pessoa que me é desagradável no trabalho, por exemplo. Eu não posso, sou cristão, eu não posso agir como todos os demais mundanos, falando mal dela e a tratando mal. Não quer dizer que eu tenho que ser hipócrita, mas eu posso ser bem educado. Eu posso pagar bem pelo mal que eu recebo. Pelo menos com uma mera educação, rezando por aquela alma e pedindo para a sua conversão. Isso é amar os inimigos. Isso é se reconciliar para depois oferecer aquela oferta que tínhamos pensado oferecer a Deus nosso Senhor. Porque, como diz o apóstolo São João na sua carta, quem não ama o seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Então, lembre-se, queridos fiéis, a misericórdia verdadeiramente entendida é isso, é o compadecimento. Compadecer, padecer junto, porque todos nós temos essa mesma natureza caída. Quando alguém pense e fale mal de nós, não nos entristeçamos. Por quê? Muito provavelmente aquela pessoa pensou menos do que realmente eu sou. Somos uma miséria, somos ruins. Sem nosso Senhor Jesus Cristo, estaríamos eternamente condenados. Isso é a essência do homem caído. Então, não se sintam ofendidos, senão que deem glória a Deus, que fazem praticar a humildade. Muitas vezes aquelas pessoas que nos são repulsivas às vezes, nos fazem lembrar que o que realmente atrapalha as relações humanas são os pecados. E somos pecadores e também atrapalhamos. Que a Santíssima Virgem Maria nos dê, né, dessa virtude da prudência aperfeiçoada pelo dom de conselho para regrar cada uma das nossas ações para com os nossos irmãos.
Ave Maria Puríssima. Sem pecado, concebida.